Olá, amigos. 24 de novembro de 2016, Legítima Defesa em Foco. Temos assuntos importantes a tratar. O primeiro é bem desagradável. Corre mal, vai mal, para o interesse do direito, o processo de formulação do novo R-105 no âmbito do Exército Brasileiro, especialmente o Comando Logístico. Houve um acirramento notório de posições e as notícias que são informadas pelo próprio Exército não são no sentido de nos convencer de que haja a proposta de melhorar as coisas para os atiradores desportivos especialmente. Claro que também para os colecionadores e caçadores. Ao que parece, atualmente, as pessoas responsáveis pela área no Exército Brasileiro não são muito partidárias do conceito da segunda reserva. Só podemos dizer isso a partir do conhecimento daquilo que se verifica em termos do aparentemente transparente processo de formulação do R-105. Então eu lhes peço a esse respeito que leiam o artigo do nosso diretor, Dr. José Luiz de Santos, publicado agora, recentemente no site, para tomar conhecimento das propostas, da direção das propostas, o rumo geral delas e principalmente dos itens mais graves para o interesse dos atiradores desportivos e para o interesse daquilo que nós consideraremos sempre a segunda reserva da nação brasileira. Como parte desse processo que mostra uma certa indisposição, o Exército desencadeou uma operação denominada Alta Pressão, que se refere a isso mesmo, alta pressão sobre as entidades de tiro desportivo, com fiscalizações concentradas e de surpresa nas entidades de tiro, associações, agremiações, clubes de tiro. O papel do Exército é fiscalizar nessa matéria. Cabe ao Exército cumprir rigorosamente com o seu dever. Mas é o momento e a forma como é feita e executada essa operação que leva à conclusão inevitável de que o momento político é utilizado paralelamente com a formulação do novo R-105 para, mais uma vez, passar uma mensagem de desconfiança em relação ao tiro desportivo. O tiro desportivo não é o inimigo. O tiro desportivo é força amiga, é aliada, bastando para que ela se efetive realmente como isso, o apoio do Exército Brasileiro, sem abrir mão do seu dever de fiscalização. Isso pode ser feito por intermédio de legislação, no caso o decreto R-105, que ao mesmo tempo que mantenha os rumos corretos da atividade, fornecendo os instrumentos legais ao Exército Brasileiro para o cumprimento de sua missão, não mate o tiro desportivo. Mensagem muito ruim da Operação Alta Pressão. Vamos fazer a nossa Operação Alta Pressão também sobre as autoridades militares competentes, sempre respeitosamente, como temos defendido aqui. Não somos partidários de posições que provoquem confronto com a autoridade militar. Não acreditamos que isso produza bons resultados. Mas veemência não é desrespeito. Observação, apontamento das questões legais e constitucionais não é desrespeito, ao contrário, é um dever de cidadania. Vamos fazer essa pressão, vamos manter e ampliar essa pressão nesse sentido e esperar que as cabeças das pessoas certas, das autoridades militares competentes, sejam iluminadas para um objetivo de interesse nacional. Como parte de todo o processo de pressão
que se faz contra a legítima defesa do time desportivo, foi publicada recentemente mais uma matéria encomendada na Folha de São Paulo. Nós sabemos muito bem qual é a posição da Folha de São Paulo. E essa matéria é assinada por Robert Muga e Nathan B. Thompson. Robert Muga é canadense de nascimento e é casado com a senhora Ilona Chabot, figura de proa do think tank, ou ONG se preferirem, Igarapé, site notoriamente desarmamentista e notoriamente partidário da descriminalização das drogas, não só no país como no mundo, mas atuando no Brasil, evidentemente. Se quiserem ter mais certeza a respeito das posições, especialmente no que toca à descriminalização ou discriminação das drogas desse Instituto Igarapé, é só verificar o seu rol de financiadores e logo vão encontrar na primeira página do rol de financiadores apoiadores a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Não preciso lhes dizer mais nada. O nome de Fernando Henrique Cardoso está associado indissoluvelmente às iniciativas de desarmamento da população civil no Brasil e às iniciativas de legalização das drogas, de todas as drogas, mas começando por aquela conversa da redução de danos, da descriminalização só da maconha, etc., que é o primeiro passo para roubar a porta, tantas vezes já comentado por nós aqui. Encontra-se na mesma página, para que tenham mais uma ideia, o Instituto Sou da Paz. Esses pesquisadores estrangeiros fazem lá a sua peroração sobre o fato do Brasil ter atingido, segundo as pesquisas deles, o patamar do quarto maior vendedor de armas leves do mundo. E aí fazem uma série de denúncias relacionadas com o emprego de tais armas leves exportadas pelo Brasil em guerras, em conflitos fratricidas e até em repressão quando se trata de equipamentos subletais. Em primeiro lugar, o Brasil tem o direito de participar dos mercados legais existentes no mundo. Os mercados legais. O mercado de armas é um mercado legal, sob a égide de legislação internacional, sob a égide de normas do direito internacional. Portanto, enquanto o Brasil atuar de acordo com as normas do direito internacional, isso envolve até o Tratado sobre o Comércio de Armas, que não foi homologado ainda no país, não foi referendado pelo Congresso ainda no país, e a respeito do qual nós temos a posição clara que já comentamos recentemente aqui. Enquanto o Brasil atuar sob os ditames legais, sob os ditames do direito internacional, não pode ser afastado de um mercado lícito. E o ponto crucial é que as armas e munição produzidas e exportadas tenham a garantia de um certificado de usuário final. Isso não quer dizer que fraudes não possam ser cometidas por supostos usuários finais que emitam esse certificado, e isso não quer dizer que o Brasil ou que as empresas brasileiras sejam responsáveis pelas fraudes. O que é necessário é haver, sim, um acordo internacional no sentido de que tais atividades ilegais sejam punidas e sejam punidos, nos termos do direito internacional, todos os países que participarem de ilegalidades, ou as autoridades de países que participarem de ilegalidades. Essa é a nossa posição tranquila, e quanto a isso nós não temos nenhum problema de comungar com as posições de quem quer que seja. Mas essa matéria é uma matéria que evidentemente quer demonizar as armas. Esse é o propósito verdadeiro dela, porque o propósito do Instituto Igarapé é o desarmamento da população civil, entre tantos outros, com esse financiamento que consegue aí pelo mundo inteirinho. E é uma matéria profundamente descuidada, porque, entre outras coisas, ela afirmava na versão original, e podem verificar isso, ela afirmava na versão original que a CBC teria doado à bancada da bala, eles gostam de dizer, né? A bancada da bala, a bagatela de 615 milhões de reais na campanha eleitoral de 2014. A cifra correta
não é 615 milhões de reais, é 615 mil reais para 16 candidatos levantados nessa pesquisa. E eles simplesmente cometeram o deslize de multiplicar por 1000 a cifra, o que mostra o seu descuido e o que mostra que não devemos aceitar assim tranquilamente logo de cara a qualificação técnica e as boas intenções dos pesquisadores que assinam a matéria. Agora, no que toca à bancada da bala, eles fazem uma afirmação que é completamente falsa e dizem que a bancada da bala, conseguiu em 2005, com o apoio da National Rifle Association, NRA dos Estados Unidos, tão conhecida, derrubar a proibição à compra de armas por civis em um referendo nacional. Senhoras e senhores, não houve sequer um centavo de dinheiro estrangeiro na nossa campanha pelo direito no referendo de 2005. Nenhum centavo. Mas houve, por exemplo, no financiamento do Instituto Sou da Paz, que naquela ocasião, exatamente por essa razão, foi afastado da campanha do referendo por decisão da Justiça Eleitoral. E como havia já dinheiro estrangeiro grosso a financiar o Sou da Paz, o Viva Rio, e a financiar esse igarapé e todas as entidades que propugnam pelo desarmamento civil no nosso país. Da parte da National Rifle Association, não tivemos um centavo de apoio. Na verdade, nós não tínhamos dinheiro algum para fazer a campanha popular que desencadeamos e incitamos para o convencimento da população. A campanha de rádio e TV foi financiada, sim, pela indústria de armas do país, indústria de armas brasileira, sem um centavo que fosse de dinheiro estrangeiro. E no tocante àquilo que poderia ser chamado de apoio da NRA, a única coisa que houve foi muito antes do período oficial do referendo, foi uma palestra feita pelo senhor Charles Cunningham, que era ligado à NRA, aos quadros dirigentes da NRA naquela ocasião, e, pelo que sabemos, continua ligado, uma palestra em que ele veio nos expor como eram as linhas mestras de atuação da NRA nos Estados Unidos. E não foi nem pago pela NRA. As despesas dele foram pagas por nós, pelo movimento pela legítima defesa, com o dinheiro dos nossos contribuintes individuais, que são cidadãos brasileiros, sempre foram cidadãos brasileiros. Então isso que consta da matéria não tem fundamento algum, é grossa e deslavada mentira. Sem falar que o conjunto da matéria é imprestável, mas é isso que tem apoio na grande mídia. A respeito das ligações do Instituto Igarapé com o suporte do Instituto Fernando Henrique Cardoso, é óbvio, como já disse, basta examinar a página dos financiadores. Mas se não fosse tão óbvio, bastaria verificar que esse Igarapé também funciona, na verdade, como um secretariado de uma certa Global Commission on Drug Policy, ou seja, Comissão Global sobre Políticas de Drogas, que tem entre os seus membros de cadeira cativa exatamente o senhor Fernando Henrique Cardoso. É só procurar, pesquisar no próprio site dela, na internet, para verificar aquilo que aqui afirmamos. Então, sabemos muito bem o que movimenta e quais são os interesses do Instituto Igarapé. A imprensa dos Estados Unidos noticia um fato louvável. Uma senhora de 72 anos de idade pôs para correr 3 ladrões armados com armas de fogo lá na pequena localidade de Newnan, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, conforme noticia o New York Times Herald. Nós vamos lhes mostrar a matéria aqui. Eram 2 homens que se aproximaram da casa, tentaram invadi-la, e uma mulher que se mantinha ao volante do carro de fuga. Iam roubar a casa, iam roubar aquela senhora
já de idade avançada, eu falei 72, perdoe, não eram 72, não, 78 anos de idade, a senhora Elaine Steele, que pela mera exibição de uma pistola Browning, que ela sabia usar muito bem, pôs em fuga o grupo de ladrões, posteriormente preso pela força policial local, quando tentava a fuga por uma das rodovias daquela região. Isso sim é que é um exemplo admirável de coragem, um exemplo admirável de exercício do direito de legítima defesa. E se nós pudéssemos, nós daríamos uma medalha a essa notável senhora que se recusa a ser acovardada, a senhora Elaine Steele, lá de Newnan, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, a quem mandamos os mais calorosos cumprimentos. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.